Em 2019, em 2020. Em que turma? FUB 1. Não, Info 1. Info A1. Nossa, muito bom. E os demais? Que é Josivânia, do terceiro ano. Josivânia, tá bom, porque se eu lhe chamar de Vinícius, você entende, viu? E responde. Porque o nome que aparece para mim é Vinícius. Aí, para eu me lembrar que Vinícius é Josivânia, às vezes eu não me lembro. Mas muito bem. Que mais? Só para eu visualizar. Eu ia chamar o tempo todo Vinícius. Nem me lembrava que era Josivânia. Bora? Quem tá faltando? Ah, meu Deus, o povo, ao invés de começar a aula e apresentar, faz é sair. Vitória, quem é Vitória Santos? Tinha caído a internet. Caiu? Muito bem. É bom que agora não precisa mais pedir permissão, é só entrar e É. sair conforme a internet deixar, né? Uhum. Vai não abrir a câmera para olhar para tu, mulher? Não, tá bom assim. Abre, mulher, deixa de ser má. Dá pra ver, não. Ô, povo ruim, sei não. Bom, prestem atenção, vamos começar a nossa aula. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Essa aula é do terceiro ano do ensino médio, né? O novo médio. Hoje é dia 5 de maio de 2021. Eu queria que hoje a gente tenha o quê? 3 participantes. Quando fosse na próxima aula, daqui uma semana, tivesse mais. Sejam repassadores de coisas boas, né? Uma coisa boa é assistir a aula. É na aula que a gente vai corrigir as atividades, é na aula que a gente vai aprender os conteúdos, é na aula que a gente vai tirar nossas dúvidas. Então, sejam repassadores das coisas boas que acontecem, tá? Então, eu queria realmente que todo mundo tivesse essa preocupação de pedir para o colega participar da aula, porque é extremamente importante que todos participem e que a gente tenha um ano de 2021 repleto de coisas boas. Primeira coisa, queria mostrar para vocês os 6 momentos. Nós vamos ter 6 momentos na nossa aula. Prometo que eu não vou demorar muito, não. Pelo menos nas outras, eu não estou conseguindo completar uma hora de aula, não, tá? A gente se vê livre, que eu ainda vou fazer almoço hoje. Então, bora lá. Primeiro eu vou me apresentar, dizer a disciplina, não sei se vocês sabem. Depois eu vou dizer a apresentação das regras da aula online, dizer como é que a gente deve proceder numa aula online. Depois eu vou falar um pouquinho das atividades, como é que vão ser feitas as atividades, né, durante a aula. Tem uma cachorrinha nova. Ei, bonita. Ela tá virada ali. Metade é num osso, metade é num fio. Aí eu não sei se ela tá mordendo um fio, não sei se ela tá mordendo um osso, mas enfim, nem se aperreiem com essas coisas que acontecem nas aulas online. Às vezes ela morde meus pés, eu dou um grito. Os alunos acham bom. Depois nós vamos trabalhar a descrição dos conteúdos, ver o que é que nós vamos estudar durante o ano. E num quinto momento a gente vai falar um pouquinho sobre 2020, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar, ver o que é que a gente errou, o que é que a gente pode melhorar, se teve alguma coisa boa. E por fim, eu vou me despedir de vocês, é o momento de passar a tarefa de casa, tá? A gente vai ter todos esses momentos durante a aula de hoje. Para começar, vou me apresentar dizendo que nós estamos tendo aula com a professora Daniele. A professora de Daniele, ela é formada, eu A voz inclusive... está saindo horrível dela ainda. A voz está saindo ruim? É isso, Josivânia? Josivânia? A voz está saindo falhada aqui. É a internet. Geralmente, quando isso acontece, é a internet da pessoa que faz com que fique travando. Aí você tem paciência, que aí uma hora ela melhora, tá bom? E foi bom você falar isso, porque se alguém quiser rever a aula direitinho, uma hora, sem ser online, se quiser tirar alguma dúvida depois, ver novamente a aula. Por exemplo, Patrícia, quem é Vitória, né? Que está entrando e saindo, entrando e saindo. Se ela achar que uma hora ela quer assistir a aula direitinho, é só me pedir o link, que aí eu mando o link da aula e você assiste depois em outro momento, tá bom? Como eu estava dizendo, a minha formação é inglês, eu sou professora de inglês, sou concursada aí como professora de inglês,
Mas nesse momento eu vou ensinar artes para vocês. Eu sou a professora de artes do 3º ano do ensino médio, tá bom? Do novo médio. Sobre a aula, eu queria muito que vocês permanecessem com o microfone desligado, embora hoje está pouquinha gente, então não está tendo problema, mas geralmente a gente pede para deixar o microfone desligado para não dar a questão da microfonia. E também, às vezes, a gente está dentro de casa, né? Chegam gritando, é uma panela de pressão. Estava dando aula agora numa sala, tinha um passarinho, quando a pobre da menina ia falar, o passarinho falava mais alto que ela. Aí é bom, nesses casos, a gente tem o microfone desligado, abre quando for falar. Como Josivânia fez agora, né? Quando você quiser falar, você fala. E aí fecha de novo. As câmeras, eu sempre vou pedir que vocês liguem as câmeras, pelo menos no início da aula. A gente teve pouquíssimo contato ano passado, eu realmente não lembro de visualizar o rostinho de vocês. A Daiane agora, eu estou começando a me lembrar de Daiane lá na ECIT. Então, é por isso que é importante que vocês abram as câmeras para a gente visualizar o rostinho, porque fica mais fácil, quando a gente conhece o aluno, visualmente falando, da gente dar uma atenção melhor, né? Eu sempre digo, eu não gosto de dar aula para a parede. E aqui eu estou dando aula para a parede, estou vendo só um gato. Uma letra V e uma letra R, né? Então, seria interessante que, pelo menos, na hora que começasse a aula, naqueles minutinhos antes de começar, vocês abrissem as câmeras para poder ficar em mente, pelo menos, quem são vocês. Uma coisa que eu gostaria de pedir é que vocês sempre tivessem o caderno e a caneta nas mãos, tá? Eu não vou passar conteúdo para vocês copiarem durante as aulas, mas a gente sempre dá algumas informações importantes, então é bom que vocês... Menino, isso foi meu celular que caiu aqui do... Ah, Maria, chega, me deu uma dor. Como é o nome disso? Do tripé. Então, eu sempre vou pedir para... Ah, mas acelerou. Vou pedir para vocês... Ainda bem que vocês estão com o microfone desligado, porque eu sei que vocês estão mangando. Eu vou pedir sempre para vocês deixarem o caderno, né, ali do lado, e a caneta para fazer anotações. Vocês têm livro de inglês? De inglês não, de artes. Respondam aí, por favor. Eu tenho. Uma tem, e os outros? Não tenho, não. Não, Daiane? Não, porque eu cheguei aqui esse ano e tal. Se tem o quê, Daniela? O livro de artes. Tem, Josivânia? Tenho. Pronto. Então, quem tiver, sempre na aula, deixa ele de lado. Daiane, que não tem, na escola você pode ir buscar. O Joca deve dizer um horário para você ir, mas se você estiver perto aí, fácil, uma hora você passa e pega. Aqui tem muito livro de artes lá. Porque é o mesmo livro. 1º, 2º e 3º ano é o mesmo livro. Então, tem muitos livros lá de artes, tá? Então, é sempre bom você, quando vier assistir a aula, ter ele do lado. É obrigado a gente usar? Não, mas qualquer coisa que eu precisar, ele tá ali. O chat, ele vai ficar fechado, para a gente não estar conversando besteira. Às vezes o aluno fica muito batendo papo. Vocês nem tanto, mas o pessoal do ensino fundamental fica muito batendo papo no chat e não presta atenção na aula. Então, eu só vou abrir o chat no final da aula para vocês fazerem a chamada, colocarem o nome completo de vocês. Se você tiver qualquer dúvida, você abre o microfone, levanta a mão, que eu botei a mãe, levanta a mão e aí você pode falar através do microfone, ok? Em relação às atividades, nós temos aqui 2 casos, né, que a gente tem que entender. Primeiro, a gente tem alunos que têm acesso à internet. Então, para esses alunos que têm acesso à internet, a gente vai ter aula online, que é o que vocês estão tendo. É o que eu já disse no começo da aula. Não façam o possível para assistir a aula online, façam o possível para fazer a propaganda para seus colegas assistirem a aula online, porque é extremamente importante que você tenha essa aula, porque é nela que eu vou tirar as dúvidas, é nela que eu vou dar as explicações, é nela que eu vou corrigir os exercícios, porque no final do ano, a gente vai ter uma avaliação. No final do ano, não, no final do bimestre, a gente vai ter avaliação. Então, você precisa saber os conteúdos de verdade para poder responder, né, de forma coerente essa avaliação. Então, é importante demais que vocês assistam a aula. As atividades vão ser respondidas no caderno e enviadas para mim através de um
de um aplicativo chamado Google Sala de Aula, ou Google Classroom. Já já eu vou falar sobre ele, explicar ele bem direitinho. Eu não quero que ninguém me mande atividade, como elas vão ser respondidas no caderno, eu vou receber fotos. Eu não quero ninguém mandando foto nem no grupo da turma e nem no meu privado, porque eu tenho 10 turmas de alunos aqui em Cuité e tenho 12 aí. Então, se cada aluno resolver mandar uma atividade no meu privado, vai chegar uma hora que é mesmo que não mandar. Porque eu não vou ver, e se eu ver, eu não vou estar com papel para anotar e vai se perder essa atividade. Então, não mandem nunca nada pelo grupo de WhatsApp ou pelo WhatsApp privado, principalmente. Eu vou fazer o controle da frequência, tá? Quem tem assistindo aula sempre tem uma pontuação, quem faz as atividades tem pontuação. É aquela história, fez, recebeu o ponto. Recebeu o ponto, tem nota. Não fez, fica sem receber pontuação, tá certo? Tem que tomar cuidado para assistir a aula e fazer as atividades. Uma coisa que me chateou muito o ano passado, eu tinha uma turma que tinha 4 alunos assistindo aula, porque eu comecei a dar aula online no ano passado. E aí, o que é que acontece? Eu passo a atividade hoje, como eu vou passar para vocês. Quando for na próxima semana, eu vou corrigir essa atividade. Aí, o que é que acontecia? Os 4 alunos que estavam assistindo aula, eles não tinham feito. Então, chegou um momento que eu não passava mais atividade. Porque não adiantava que eles não faziam. Aí, o que é que acontecia? Deixei de passar. Não faziam. Quando chegou no final do ano, todo mundo sabe aquele prejuízo que foi. Por falar nisso, vocês têm noção que vocês foram promovidos para o 3º ano, mas vocês não foram muitos aprovados. Então, tenham cuidado, eu acho que dos que estão aqui, todos foram aprovados. Eu tenho uma série de alunos que estão devendo atividade do ano de 2020. Então, esse ano, vão fazer as atividades de 2021 e vão fazer a atividade de 2020 para poder serem aprovados em 2020. Então, tenham muito cuidado para não deixar a atividade acumular, tá bom? Para quem não tem internet, aí eles vão receber as atividades impressas a cada 15 dias. Professora, eu queria tanto receber essas atividades impressas. Não precisa, porque vai acumular atividade a cada 15 dias. Todo dia tem 3 aulas. Automaticamente, a gente imagina que tenha 3 atividades por dia. Você imagina esses alunos como eles vão acumular atividades, porque eles só vão receber a cada 15 dias, tá? E não vão ter acesso à correção, por exemplo. Então, se você fizer impressa, você não recebe a correção. Mas se você fizer online, assistindo uma aula online, você tem a correção. Então, nunca deixem, se você tem a oportunidade, se você tem condições de ter um celular e uma internet que dê condições de você assistir a aula online, assista. É um conselho que eu dou. E nunca acumule a atividade. No final do bimestre, a gente vai fazer simulado, a gente vai fazer uma avaliação, vai ser avaliado, como eu já disse, as atividades. Se você fez 10 atividades, você tem uma pontuação maior do que quem fez só 7. É lógico, você fez mais atividades que o seu colega, tá? E quem não fez nenhuma, automaticamente está sem nota. Então, tenham cuidado com isso. O que é que nós vamos estudar hoje? Hoje não. O que é que nós vamos estudar durante o ano? É o 3º ano do ensino médio em relação à disciplina de artes. Como eu disse, o livro ele é dividido em 3 partes. Ele é anual. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele é anual. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é 1º ano. O 1º ano, não sei com quem foi o professor de vocês, eu acho que vocês nem tiveram professor. Mas o 1º ano, eles estudam... Diga, Daiane. Daiane levantou a mão? Eu tava achando que tava ligado, só que aí tava desligado. Eu vou desligar. Acontece, sem problemas. O 1º ano, a preocupação do professor é responder a pergunta: o que é arte? Então, eles passam o ano todinho estudando para descobrir o que é arte e o que não é arte. No 2º ano, que foi o ano passado, as nossas atividades foram para responder a pergunta: arte para quê? Para que a gente tem que estudar arte? E esse ano nós vamos estudar para responder a pergunta: onde encontrar arte? Que é o que está aqui mostrando. Então, tudo isso que a gente vai ver é voltado para responder essa pergunta: onde encontrar arte? Então, por exemplo, no 1º bimestre a gente vai estudar sobre gravura e circulação. No 2º bimestre nós vamos estudar música e periferia. No 3º bimestre nós vamos estudar dança, teatro e rua. E no 4º bimestre nós vamos estudar cinema. Esses são os conteúdos que nós vamos estudar para responder essa pergunta: onde encontrar arte?
Em relação a 2020, agora eu vou desligar o meu microfone e vou pedir para vocês falarem um pouquinho como é que foi 2020 para vocês. Então, vamos começar respondendo aqui. Quais são as suas expectativas em relação às aulas? Agora eu me calo e espero vocês responderem. O que é que vocês esperam desse 2021? Eu espero aprender de verdade e não só aprender para passar, tá? Muito importante essa sua fala. Aprender de verdade, não apenas para passar. Porque, como eu disse, muitos foram aprovados e a grande maioria foi promovido. Mas o aprendizado em si não existiu. Agora, Daiane, vou dizer uma coisa a você. Depende muito do aluno, sabe? O aprendizado. Eu tive alunos que, durante 2020, fizeram realmente as atividades com consciência. Vocês não têm noção de quantos alunos copiaram a resposta do colega. Então, poxa, a única coisa que você tem para fazer é responder aquelas atividades impressas, que foi o que aconteceu em 2020. E aí você não responde, você copia do seu colega, né? Então, assim, foi uma enganação? Foi, mas você tem a sua culpa, né? Por que você não respondeu as atividades desde o começo, quando foi pedido? Por que você não respondeu de verdade, tirando suas dúvidas, né? Fazendo suas pesquisas? Por que você copiou do seu colega? Então, a gente, para ter uma expectativa, a gente também tem que dar nossa contribuição. E aí eu pergunto, quais as dificuldades de vocês? Eu acho que, com exceção de Josivânia, que está falando que a internet está ruim, porque o som está cortando, e aí é uma questão de internet. Tem alguém que tem alguma dificuldade, queira ajuda de alguma forma? É o momento de falar. Gostaria que as aulas voltassem mais a aprendizagem, né? Que é melhor. A gente estudar presencial, tirar mais dúvida, é melhor para todos. Eu também espero que as aulas voltem presencialmente, mas a gente tem que tomar consciência que ainda não é o momento, tá? Aqui em Cuité ontem faleceu uma pessoa, um rapaz, um comerciante, até cunhado de Elma, é uma professora de educação física, sem nenhuma comorbidade. A gente teve, por exemplo, ontem, né, falando dos famosos, Paulo Gustavo, que faleceu, Paulo Gustavo com toda a tecnologia, dinheiro possível e imaginável, não conseguiu vencer a doença, né? Também sem comorbidade, até mais novo que eu tinha 42 anos. Então, assim, não é o momento ainda, tá? A gente tem que aguardar realmente, fazer a nossa parte e compreender que é ruim, mas é necessário a gente estar nessas aulas online. Então, vamos fazer por onde as aulas online ocorrerem da melhor forma, tá bom? Porque não tem condições de, no momento, voltar às aulas. Eu acredito que volte esse ano. Depois de junho, julho, segundo semestre, a gente deve retornar. Mas agora eu não acredito que a gente volte, não, tá? Então, vamos fazer a nossa parte, como vocês estão fazendo. Estou muito contente por vocês estarem aqui e para a gente tentar da melhor forma aprender, né, Daiane? O que é que pode ser feito para melhorar? Vocês já baixaram o aplicativo Google Sala de Aula? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês. Eita, que tem uma pessoinha mordendo meus pés. Vou mostrar para vocês o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é uma forma que todas as escolas trabalharam durante 2020 e vocês não. Então, vamos tentar esse ano fazer diferente, tá? Isso aqui é o meu Google Sala de Aula, tá? Tem todas as turmas que eu ensino aqui. Então, olha aqui a turminha de vocês. O que é esse Google Sala de Aula? É o local onde os professores vão colocar as atividades, os recados, e por onde você vai enviar as atividades que você respondeu, para não correr o risco de o professor dizer que não recebeu ou não corrigiu. Então, por exemplo, nós temos aqui o mural. No mural, todos os recados dos professores são dados, você pode responder. Você tem aqui que a professora Valdinete, ela já postou a primeira atividade.
certo? Quando foi de 8 horas da manhã, ela postou a primeira atividade, então já tem atividade para vocês responderem, não precisa disciplina que ela ensina. Vocês têm aqui o recado de Moisés. O professor Moisés disse: Hello, everybody. Boa noite. Na torcida para que tenhamos mais um ano de sucesso em nossos conhecimentos, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando. Este ano estaremos lecionando as disciplinas de língua inglesa e espanhol com vocês, se Deus quiser. Tudo de bom para todos nós e um bom início de ano. Então, esse é o recado de Moisés. Qualquer momento, o bom do Classroom é que qualquer momento que você entrar, você visualiza isso. Rosinalva também passou, dando boa noite, informando que o livro já está na plataforma, está aqui o livro didático, não sei também a disciplina dela, deve ser História. Valdinete colocou aqui, dizendo que quando vocês entrarem, vocês façam a leitura, né, de todos esses recados que foram colocados aqui, né, tá explicando que vai, depois eu mostro para vocês em relação às atividades como vai ser. Também está dizendo aqui, muito feliz por amanhã vamos nos encontrar, mesmo virtualmente é sempre prazeroso, não esqueça o relógio para despertar, então o recadinho dela para a aula de hoje. Aqui tem o recado de Rosinalva e tem o meu. Eu deixei aqui o meu livro didático, que é esse aqui. Vocês têm ele como eu, físico, mas se precisarem, tem ele também em PDF, tá aí postado. Você, na hora que precisar, você baixa. Tem aqui o local das atividades, né? A professora de História já colocou na atividade o livro didático, a professora de Geografia colocou a atividade 1, tá? Então, quando você baixar o aplicativo, você já tem acesso à atividade de Geografia. Eu devo colocar a minha mais tarde. Tem aqui os professores que já estão na turma, né? Eu, Jássio, Moisés, Rosinalva, Sanza e Valdinete. E tem aqui alguns alunos. Olha aí, eu tenho Daiane, que já entrou no grupo. Eu tenho Ricardo e tenho Vitória, ó. Tá muito bem. Falta, no caso, aqui só Josivânia, ver se consegue entrar. Certo? Para poder ter acesso a essas coisas. Então, no caso, os três, Daiane, Ricardo e Vitória, que eu acho que estão aqui, eles já têm acesso a tudo isso que eu expliquei. É só ir lá pesquisar. Muito bem. Então, vamos interromper aqui de novo a apresentação e voltar para o slide. Alguma dúvida até agora, minha gente? Não. Não? Pronto. Então, Ixi, Maria, são 10h26 ainda, e eu já vou começando a tarefa de casa. Mas eu tenho um vídeo para passar, demora mais um pouquinho. Em relação à tarefa de casa, que é o nosso último momento. O problema é que vocês não falam. Aí eu falo, já estou com a garganta seca. E uma coisa que eu não trouxe foi água. Amanhã eu vou me lembrar de trazer água. Já perguntei se vocês têm o livro, 2 tem, Daiane é quem vai providenciar, mas aí Daiane já viu que tem lá no Classroom, então ela pode baixar se quiser. As nossas atividades, essa primeira atividade que eu vou passar, vocês vão copiar no caderno, vão tirar a foto e depois vão me enviar no pelo Classroom. Depois eu vou explicar como vai fazer para enviar isso. Por enquanto é só copiar, tá? Vocês vão responder a 3 perguntas, mas antes de vocês responderem a 3 perguntas, essas 3 perguntas devem ser copiadas no caderno. Então, quem não está com o caderno aí, já providencia. Antes de eu passar as 3 perguntas, eu vou passar um videozinho para vocês assistirem. Lá vou eu de novo interromper aqui o compartilhamento para eu passar o vídeo. Quem se lembra qual é a pergunta que a gente tem que responder no ano de 2021 em relação a artes? Quem se lembra? O que é arte? O que é arte é a do primeiro ano. Eita, parece que não estavam prestando atenção. Deixa eu voltar. Primeiro ano, estudaram para responder a pergunta o que é arte. O segundo ano, estudou para responder a pergunta arte para que serve. E hoje não, durante o ano, no terceiro ano, nós vamos estudar para responder onde encontrar arte. Vocês não estão com a apresentação, né? Ocorreu um erro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo.
Agora vai. Então, vou ligar aqui. Assistam o vídeo, porque depois vai ter 3 perguntinhas para vocês responderem, certo? E o vídeo ajuda na hora de responder. Pronto. Muito bem. Gostaram do vídeo? Meio longo, né? Mas ele deu para a gente refletir sobre muita coisa, né? Na verdade, ele responde a várias perguntas, dessas que eu digo que o aluno precisa responder ao longo dos 3 anos. E aí eu gostaria que vocês copiassem justamente essas 3 perguntinhas, a que corresponde ao primeiro ano, ao segundo e ao terceiro ano. Copie essas 3 perguntinhas. Faça o cabeçalho, né? Faça o cabeçalho. Hoje é dia 5 de maio, aula de artes, atividade da primeira semana. E aí você copie essas 3 perguntinhas. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem. O que é a arte? Primeira pergunta. Pergunta 2, para que serve a arte? E a pergunta 3, onde encontramos arte? Copiem essas 3 perguntas e quando terminar vocês me avisem, por favor. Estou aguardando. Pronto. Ative o microfone, Daniela. Perdoe, eu vou abrir o bate-papo agora e aí vocês coloquem o nome completo. Por exemplo, não vai botar só Ricardo ou só Daiane. Eu quero o nome completo de vocês para poder fazer a chamada, saber quem participou da aula. Conforme você colocou o nome completo, você pode sair da aula, tá bom? E aí já sabe, essa é a atividade. Depois eu mando informações de como você faz para responder e enviar. Responde no caderno. Depois eu digo como você faz para enviar para mim pelo Classroom, tá? Vou postar lá bem direitinho. Ai, Jesus. Coloca o nome de quem terminou de copiar. Coloca o nome no bate-papo e aí pode sair da aula. Pronto, acho que todo mundo colocou. Aí vocês podem sair. Falta só a Josivânia. Assinar o nome completo dela. Daiane e Ricardo já podem sair. Cadê Josivânia? A internet caiu, mulher, quase não voltava. Tem Aí eu problema tornei não, meu anjo. agora. Perdi o Assina resto teu da aula. nome. Assina teu nome no chat. Qualquer coisa, meu anjo, eu vou postar. Depois você pede para mim o link. Aí você assiste bem direitinho a aula, viu? Nem se preocupe. Mas assina teu nome lá no chat, o nome completo. Tá. Copia as 3 perguntinhas, assina o nome e aí pode sair. Pronto, meu anjo. Se já copiou as perguntinhas, já pode sair. E até a próxima aula. Até outra aula. Tchau.